Então, gente, continuando os exemplos sobre pressão, né, e a sua relação de proporcionalidade com a força e com a área, nós temos aqui uma situação seguinte. Eu tenho dois blocos, eles são idênticos, tá? Então, eles têm a mesma massa e exercem sobre uma superfície de maneira perpendicular a uma força-peso, tá? Mas o bloco A aqui, ele exerce uma pressão maior do que o bloco B. Por quê? Porque apesar da força de atuação ser a mesma, ou seja, eu tenho aqui a aplicação da mesma força-peso, já que eles têm a mesma massa, tá? Só que a área com que essa força é aplicada é diferente para quando o bloco é o bloco A, que tem essa área quadradinha menor, do que por o bloco B, enquanto ele tem uma área maior, uma área retangular bem maior. Então, nesse caso aqui, eu terei uma pressão, porque essa força vai atuar sobre uma área que é menor. Então, área menor, pressão maior. Nesse caso, a mesma força vai ser aplicada numa área que é maior, logo, a pressão vai ser menor. Então, isso é uma relação de proporção. Mesma situação. Imagina o pé, né, aqui. Eu tenho os dois corpos que possuem a mesma massa, a mesma pessoa, né? E aí, quando eu coloco o pé inteiro no chão, eu estou fazendo uma área maior. Então, eu estou aplicando uma pressão, fazendo uma força sobre essa área do pé todo. Quando eu faço só a ponta do pé, eu estou diminuindo a área e, consequentemente, devido a essa diminuição de área, eu estou aumentando a pressão. Então, olha só, aqui coloquei o pé todo, afundou um pouquinho a areia, né? Porque a pressão foi menor. Aqui, onde eu tenho uma área que é menor, afundou mais. Por quê? Porque a pressão aumentou. Então, é sempre a mesma relação. Outra situação, tá? Imagina se a gente sentasse ou deitasse em cima de um único prego. O que ia acontecer? A gente ia machucar. Na verdade, o prego ia afundar na nossa pele, né? Quando a gente, então, apoia uma força, faz uma força sobre uma área muito pequena, a gente tem uma pressão grande e por isso que esses materiais que são pontiagudos, eles tendem, né, a perfurar o corpo, devido à sua área ser bem pequena e facilitar a pressão sobre ele. Só que se eu substituir esse único prego por um montão de pregos, uma cama de pregos, e eu me deitar sobre essa cama, eu não vou me machucar. Eles não vão perfurar o meu corpo. Por quê? O peso vai ficar distribuído entre toda essa área de pregos, né? Então, a pressão sobre cada prego vai diminuir e isso vai impedir com que ele me machuque. Então, se eu subir em cima de um prego, a área é muito pequena, relacionada ao corpo, né? A força que o corpo faz. Então, isso gera uma pressão alta, perfuraria o nosso corpo, perfuraria a pele. Caso eu tenha uma cama de prego, ou seja, vários pregos, eu vou distribuir a força sobre todos esses pregos e aí a diminuição de pressão vai acontecer e não vai acontecer essa perfuração. Outras situações envolvendo esse mesmo fenômeno, né? Então, se uma pessoa ela tem o salto, usa salto, e a outra não. Então, um homem e uma mulher de salto, né? Nem necessariamente todas as mulheres usam salto, e um homem com sua bota. Né? Nesse caso aqui específico, a mulher vai exercer mais pressão sobre o chão do que o homem, uma vez que aquela ponta do salto, ela vai tem uma área muito pequena e vai sofrer a pressão, a força do corpo, do peso da mulher em cima dele. Então, normalmente, se a gente anda de salto
em lugares que não são de asfalto, por exemplo, terra, areia, qualquer coisa, o salto afunda com mais facilidade ainda, porque a pressão realizada é muito grande, né? E já a área da bota é grande, então diminui a pressão. Aqui também tem uma situação ó, em que eu pego a ponta, né? Eu pego aí uma caneta e eu faço isso daqui na mão. Né? Se vocês fizerem em casa, vocês vão ver que aqui a gente sente mais dor do que aqui. Por que o polegar dói mais? Porque a pontinha da caneta aqui tem uma área menor, né? E, então, se essa área aqui é menor, significa que a pressão realizada nesse dedo é maior do que nesse, porque aqui a área é maior. Então, é só mostrando várias situações envolvendo as relações de pressão e a força e a área. Observem que a força que eu aplico é a mesma, né? A minha mão está fazendo força nos dois pontos, só que aqui eu sinto mais dor devido à diminuição da área na ponta da caneta. Isso também está relacionado ao fato da ponta do prego, né? Ela existe para exatamente isso, porque quando a ponta é fina, facilita diminuindo a área. Então, quando eu faço uma força sobre o prego, a pressão aumenta e ele vai conseguir perfurar mais facilmente o objeto que eu preciso. Todos os objetos pontiagudos, como eu já cheguei a comentar, ele tem essas características, né? Então, a agulha, por exemplo, ela tem a ponta bem fina, justamente para conseguir perfurar facilmente a pele. Então, a pessoa não precisa fazer muita força para aplicar a injeção, né? Alguns objetos cortantes, especialmente a faca, por exemplo, a gente tem que amolar e deixa que sempre a faca tem aquela parte onde é o corte mais fina, né? E a gente amola para afinar mais. Porque quando a gente afia a mola, né? Eu falo amolar, eu nem sei se essa palavra é correta. Mas quando a gente afia a faca, a gente diminui a área de contato e isso facilita, porque quando você faz força com a faca, a pressão que a gente exerce é maior quando a área de contato ela é menor, tá? Então, a gente viu várias situações aí. Hoje a aula era só sobre isso, sobre pressão, tá? Aqui estão as orientações de estudo para vocês. Vocês vão ler o conteúdo do livro, né? É o caderno 4, aula 42, como eu já falei. Ler o material de novo desse slide, é bem pouca coisa, né? E fazer as atividades que eu deixei programada na Dic One sobre esse tema, tá bom? Então, era isso para a nossa aula de hoje. E até a próxima!